Olá pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vou trazer uns livros que retratam uns assuntos mais delicados. Tem alguns livros que eu separei, provavelmente tem mais na minha estante, mas que eu não lembrei na hora que eu estava preparando o roteiro para esse vídeo, então eles ficaram de fora e vou comentar sobre esses aqui. O primeiro assunto que eu defini como divisor, uma seleção para estar nesse vídeo, foi sobre assédio ou abuso. Como eu já gravei um vídeo anteriormente no canal falando sobre a série de livros Princesa de Papel, onde retrata lá um relacionamento abusivo, eu optei por não trazer aqui porque, primeiro, eu não acho aquela narrativa muito boa. Lá acaba que a garota, ela fica com a pessoa que comete o assédio com ela, o assediador, a pessoa que tá abusando psicologicamente dela. Então ela forma um par romântico e eu achei que não seria bom trazer para esse quadro. Então eu defini aqui somente os livros de romance com as narrativas em que os personagens ajudam o que está passando por dificuldade a superar aquilo. E para essa seleção que retrata de uma forma cuidadosa o que acontece com uma pessoa depois que ela é abusada, eu trouxe dois livros. O primeiro é Teto para Dois e o outro é O Acordo. O Acordo, ele se passa com jovens que estão na faculdade e a nossa protagonista aqui, ela tem um trauma por causa disso que aconteceu com ela, Porque ela teve uma relação abusiva e ela carrega esse trauma junto dela até então. E o protagonista masculino, ele ajuda ela a superar as dificuldades que ela tem. Porque ela tem dificuldade em se relacionar com outra pessoa de uma forma mais íntima. E aos pouquinhos ele vai entendendo isso. Eles primeiro formam uma relação de amizade, depois que evolui para o amor. E aí ele ajuda ela a superar essa barreira. O Acordo é o primeiro livro da série Amores Improváveis da Ellie Kennedy, que por acaso, um fato curioso, é uma das autoras do pseudônimo da Erin Watt, acho que é assim que se fala, que é a autora do Princesa, que são as duas autoras de Princesa de Papel. E Teto para Dois tem uma resenha aqui no canal, mas em um resumo, a nossa protagonista, ela acabou terminando, Na verdade, o cara terminou com ela. E aos poucos, no passar da história, ela vai se lembrando de fatos que aconteceu quando ela estava naquele antigo relacionamento e começa a perceber o quão abusivo era aquele relacionamento. O quanto ela se culpava por coisas que aconteciam e que não era culpa dela, que no caso era culpa do ex-namorado dela. Então, aqui, diferente do outro, ela começa a ver esses defeitos, essas dificuldades, o que realmente, o abuso que aconteceu por conta própria e também pelo auxílio dos amigos dela que sempre estiveram lá, que não gostaram nunca do cara. E aqui o nosso personagem masculino que vai fazer o par romântico com ela, ele espera o tempo dela, deixa ela fazer as coisas no tempo dela. Então aqui a gente tem a compreensão desse parceiro pelo que ela passou. E é claro que ela também ajuda ele com uma dificuldade que ele tem na família. Então tem essa troca aí. O segundo ponto que eu vou falar, que eu achei bom colocar aqui, não é tão forte que nem esse primeiro, mas é a pressão familiar. Nesse caso, eu trouxe outro livro da Ellie Kennedy. Esse aqui é o terceiro da trilogia Amores Improváveis e se chama O Jogo. Aqui o nosso protagonista é o Dean e ele recebe uma certa pressão familiar porque a família dele inteira são advogados. Os pais dele são advogados e tem dinheiro para isso. E ele tá estudando na faculdade para ele entrar em Harvard em Direito também. Porém, não é o que ele queria pra vida dele. Ele tá fazendo isso porque os pais falaram que era pra ele fazer, é uma coisa de família, mas o que ele realmente se dá bem é sendo professor. Então aqui a nossa protagonista vai abrir os olhos pra ele e falar assim, não é bem direito o caminho que você tem que seguir, você se dá muito melhor como professor. E ali eles vão conversando e ele vai vendo realmente que ele não quer ser um advogado. Outro assunto trabalhado nesse livro aqui, que é de partir o coração, é o luto. Por quê? Um dos melhores amigos do nosso protagonista
ele acaba morrendo em um acidente e a gente vai ver a forma como o nosso protagonista vai enfrentar esse luto de um companheiro que sempre estava lá com ele nas festas, nos jogos, sempre estavam juntos, né? E daí ele morreu jovem, então a gente vai ver como ele vai enfrentar e a dificuldade que ele vai ter para sair desse luto. Outro livro que aborda temas essenciais e que é muito bem construídos é As 12 Tribos de Haiti, alguma coisa assim. Esse livro vai contar a história da família da Haiti. A história, né, retrata essa mulher que está saindo do sul dos Estados Unidos, que é muito racista, se mudando para uma nova cidade, procurando uma vida melhor, com o seu marido e os seus 2 filhos. E a gente vai encontrar aqui quando as 2 crianças, que são gêmeos, eles morrem devido a uma doença, uma pneumonia que ataca. E esse livro é separado... Não é bem contos, porque é uma história só, mas cada capítulo vai ser narrado, vai ser dito pelo ponto de vista de um dos filhos. Então ela tem ao total 9 filhos e uma neta que vão ser retratadas nessa história aqui. Temos aqui uma perspectiva negra nos Estados Unidos racista, tentando melhorar a sua vida, buscar uma vida digna e que ela merece. Também vamos acabar vendo como essa mãe vai enfrentar esse luto, essa perda de 2 crianças, de 2 filhos. Então tem todo isso trabalhado nessa história. Falando em luto, falando em perda, eu vou colocar aqui outro livro que também tem resenha no canal, que é A Filha do Conde. Ele é um romance de época, então é de anos atrás, de séculos, né, atrás. E aqui vai ter a narrativa de uma mulher, que é a filha de um conde, que engravidou e que teve seu filho, sua filha retirada de si, porque ela não era casada e não poderia estar grávida, não poderia ter tido um filho. Então tem essa perda, tem como essa mulher trabalha com essa perda, e também tem uma descoberta nesse livro aqui que me fez chorar horrores, eu chorei demais. Então, pra quem ficou curioso desse aqui, tem resenha no canal e eu acho incrível, é um dos meus romances de época favorito. Outro livro que faz a gente chorar, Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Aqui a gente trata essa coisa de suicídio assistido, de um homem que tinha tudo e depois de um acidente se vê sem nada, se vê sem esperança, sem vontade de continuar vivendo, e encontra essa mulher que é para ser a cuidadora dele e que dá um alívio para essa vida que ele tem, mas que mesmo assim não é suficiente para ele desejar viver desse jeito que ele está vivendo. Então aqui a gente vai trabalhar esse enredo de um suicídio, que ele quer acabar com a vida dele porque ele não aguenta mais viver desse jeito. E é um livro também que a gente chora horrores, eu sempre choro assistindo filme, lendo livro, enfim, eu choro. Eu sou muito chorona, inclusive tô gravando um vlog pra postar no canal sobre a minha experiência de como ser escritora, de como tá sendo essa parte da publicação e tal. E peguei meu celular pra gravar a introdução, falando um pouquinho, não deu 5 minutos e eu tava chorando. E então, depois só na hora que eu tava revendo, eu vi meu olho todo cheio de lágrimas, assim, falei, misericórdia do Senhor. Prometo que na próxima vez que eu chorar no canal, vou pegar um lencinho e limpar todo o meu rosto, porque sem condições. Agora indo para um livro que me deixa com um pouquinho de raiva, um pouquinho frustrada, porque é algo que pode acontecer. É uma distopia que tá tão próximo de ser real, é tão próximo de alguém entrar lá e fazer uma cagadinha dessas, que deixa a gente com raiva e com medo também. Estou falando do livro Vox, que é basicamente uma crítica social para um governo que está destruindo o mundo. Nessa distopia, as mulheres só são permitidas falarem 100 palavras por dia. Se elas falarem mais que isso, levam punições que são choques, que aumentam a frequência conforme a quantidade de palavras que passam desse ponto. E também é ensinado para as crianças, meninas, que quanto mais elas ficarem quietas, melhor para elas. Então tem um sistema de premiação para quando a criança fala pouco. É uma coisa absurda, assim. E começa a ser mudado quando o irmão do presidente lá dos Estados Unidos, que é onde se passa a história, precisa de um estudo que uma mulher fazia antes de toda essa loucura começar.
Então, o presidente vai lá e faz um acordo com ela, né? Se você curar o meu irmão disso que aconteceu no acidente, eu deixo você voltar a falar. Então, a nossa história se passa com base nisso, de uma mulher que perdeu todos os direitos que ela tinha, tudo direito, que ela não consegue criar a filha dela com dignidade, com os direitos que ela merece por causa disso, e onde a gente vê um marido que tá meio relapso, que não liga muito, liga, mas não liga pra tudo isso que ela tá enfrentando. E chegando ao fim já, eu separei livros que tratam da gravidez. Também escolhi 2 livros para falar sobre isso. O primeiro é Entre Dois Amores, da Lauren Foster. Ela é uma autora nacional, Lauren Foster é o pseudônimo dela. O nome dela é Lidiane Barbosa. Lidiane Barbosa. E também A Conquista, da Ellie Kennedy. Notem que eu gosto muito da escrita e das histórias da Ellie. O que me incomodou foi o fato dela ter escrito Princesa de Papel daquele jeito. Eu não consigo assimilar que a mesma autora esteve presente na concepção dessas 2 séries, porque são muito diferentes. Tá, aqui a gente vai ter a história do nosso último personagem que se manteve solteiro naquela casa. Esse é o livro 4, tá? E aqui o relacionamento dele acontece lá numa noite de loucura e a garota acaba engravidando. Ela descobre isso só um tempo depois e conta pra ele. E ali tem aquele impasse de querer ou não manter a gravidez. Ele deixa a escolha totalmente pra ela, ele dá esse apoio pra protagonista, porque os 2 são jovens, os 2 estão tentando entrar numa faculdade. A guria, ela quer entrar em Harvard pra estudar direito, então ela precisa de tempo pra estudar e ela acha nesse momento que uma criança não se enquadra à vida que ela espera, ela não tem condições de criar uma criança. Mas o nosso protagonista homem ali, ele tá lá e fala assim, não, o que você decidir eu vou te apoiar. Se você quiser manter a gravidez, eu vou estar aqui pra você e pra criança. Se você quiser abortar, eu vou junto com você e tô junto com você. Ele fala isso apesar de falar assim, eu gostaria de ter o filho, né? Ele gostaria, mas mesmo assim ele deixa a escolha na mão dela. Então, novamente, a gente tem um personagem homem aqui que ajuda, que incentiva, que tá junto ali com a sua parceira, dando total apoio para qualquer coisa que ela decidir. E por último, esse livro, que é da Lidiane Barbosa. Ele é um livro bem fininho, tem um total de 136 páginas, mas ele vai ter uma continuação. E aqui ele retrata jovens, né? Ele continua aqui. Ele retrata jovens que estão num primeiro relacionamento, quando essa menina ela muda de colégio. Em determinado ponto dessa história, a nossa protagonista ela engravida, ela fica grávida. Eu só não consigo lembrar se é ainda durante o ensino médio ou se é depois da formatura ali do ensino médio. Eu não lembro agora, mas é nesse período. É antes dela entrar na faculdade, né? E talvez ali no último ano do ensino médio. Essa aqui é uma leitura mais para jovens, é uma leitura mais para infanto-juvenil, não retrata nada pesado, então é tranquilo para pessoas que têm 12, 13 anos, é muito tranquilo. É um livro curto, porém eu tive um pouco de dificuldade com esse livro porque as coisas acontecem muito rápido, sabe? Ok, retrata um tema da gravidez, que é o momento meio que crítico onde para a leitura ali, então no próximo, a continuação, a gente vai saber o que está acontecendo, o que aconteceu com a gravidez, qual foi a evolução. Ela recebe uma proposta de casamento, e isso que me incomoda um pouco nesse livro, que ele acontece muito rápido as coisas, é uma coisa muito atrás da outra, e teria sido uma boa ideia trabalhar com um pouquinho mais de detalhes esse relacionamento que ela tem com o par amoroso dela. Mas também é uma história que retrata a gravidez na adolescência, ali no jovem adulto, que serve como uma narrativa para crianças, porque ele não tem nada descritivo, ele não fala o que aconteceu, sabe? Ele não descreve que eles fizeram sexo, nem nada disso. Então é só, ele dormiu aqui em casa. Entende? É esse o resumo da noite. Então é uma leitura tranquila para jovenzinhas. E enquanto eu editava esse vídeo maravilhoso, eu acabei percebendo que eu não gravei um final para ele.
Então aqui você está vendo a imagem do meu livro, que está sendo vendido agora em versão em e-book, mas logo logo vai voltar a versão física dele no site da minha editora Palavra e Verso. Eu vou aproveitar, né, que eu tô fazendo esse merchan dele e também para dar um tchauzinho que eu esqueci de dar pro pessoal da câmera. Então, o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês têm outras opiniões de livros que retratam mais ou menos esses temas. E é isso. Tchau!